Olá, bem-vindos. Estamos aqui, eu, Cristina, Andréa e o Saulo, para Ah, tá bater uma um equipe aí. papo. Estamos em equipe. Bater um papo com a Leti, que é uma querida nossa, uma voluntária de mão cheia aqui da CM Centro. No momento, a nossa presidente do Iceman Clube São Paulo Centro, né, Alete? E que É nos verdade. ajuda bastante. Sabe que essa é a primeira live da minha vida. Vai ser Ah, a será estreia. ótima, com certeza. Será ótima, ótima. Então, Alete, muito obrigada por aceitar nosso convite. Para quem entrou por agora, bem no comecinho, eu falei que a Alete é muito especial para a gente. Ela é uma voluntária nossa. Ela está presidindo o Iceman Clube São Paulo Centro, que é um clube de serviços, que é o nosso braço direito, que ajuda ao nosso projeto social aqui da ACM Centro, né? As nossas crianças, é um grupo grande, muito participativo, de voluntários muito valiosos. Mas a Leti, ela é psicóloga clínica e tem 30 anos atuando na profissão. Ela tem especialização em psicoterapia breve, ela é terapeuta em EMDR, que é retroprocessamento através do movimento ocular, e também terapeuta em brain spotting. É isso tudo, Alete? Isso é dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. Isso. Nossa, deve ser super, super bacana, super interessante. E Bom, também gente, um e brain o tema de hoje? E o brain spotting, isso. O tema de hoje, nós estamos, todos mudamos um pouco, alguns um pouco e outros muito, a sua rotina. E com a mudança da rotina, a ansiedade ela já existia em boa parte das pessoas, mas muitas pessoas estão com uma nova rotina e acaba sentindo ou tendo coisas que são diferentes. Então, nós vamos conversar com a Leti a respeito da ansiedade. E eu vou pedir para a Leti, assim, primeiro explicar para a gente o que é a ansiedade e o que mudou das pessoas que antes dessa quarentena, da pandemia, elas não eram ansiosas e o que mudou para algumas pessoas começarem a apresentar a ansiedade. Uhum, uhum. Bom, então eu vou começar explicando um pouco, falando um pouco do que é ansiedade, né? Ansiedade é um transtorno produzido por muitas preocupações, né? O que aconteceu com o nosso isolamento, a gente começou a se preocupar com muitas coisas que depois também eu vou falar. Então, ansiedade, talvez você já tenha escutado alguém falar, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, e estresse é excesso de presente. Então, isso é muito verdade, né? Porque a ansiedade, ele tem muito de futuro. São preocupações com coisas que pode acontecer, mas pode não acontecer também. E na maioria das vezes não acontece. E a pessoa sofreu com isso, perdeu o sono, não pôde se concentrar no trabalho que tinha que ser efetuado, estava dispersa, ou brigou em casa, no trabalho, por pequenas coisas, por conta da irritação e do nervosismo causado pela ansiedade. Então, mas ela não é só futuro, né? Às vezes ela tem coisas do passado, né? Traumas que a gente passou e que no presente tem como algumas pessoas falam, eu falo disparadores, mas outros falam gatilhos, né? Então, tem alguma coisa parecida com aquilo que aconteceu no passado, então vem toda aquela ansiedade como se tivesse acontecendo de outra vez a mesma coisa, mas não é totalmente diferente, mas a sensação do corpo é igual, porque está registrado no nosso cérebro, guardadinho lá, encapsulado, numa situação traumática. Então, também tem esse passado. Além de estar no passado,
vem no passado por gerações transgeracionais, que já tem muitos estudos com isso, que a gente traz muito das nossas gerações, dos bisavós, avós, e vem trazendo, sem perceber, está dentro do nosso sistema, dos nossos registros, e se repetem essas coisas, né? Porque, na verdade, as pessoas vivem isso às vezes e acaba trazendo isso para a sua vida atual, é isso? Isso. Vem de geração em geração, ou situação traumática, que a pessoa passou por uma situação de muita ansiedade e aquilo, ela não deu conta naquela época que aconteceu, isso fica guardado. E sempre vem se repetindo as emoções, ela não entende. Porque eu estou ansiosa com uma coisa tão simples. Não é, porque aquele simples disparou lá. Aquilo lá do passado, aquele trauma do passado, que foi grande. Pode ter acontecido quando ela era criança, e quando ela era criança ela não tinha recursos internos para lidar com aquela situação de tão extremo medo, sei lá, alguma coisa que aconteceu, então vai guardando e vem se repetindo essa ansiedade. É isso, até pelo fato dessa mudança agora de vida que as pessoas estão tendo. Então, esse resgate, ele vem por uma mudança. A pessoa não tem tempo, trabalha, faz isso, faz aquilo. Agora ela tem um pouco mais de tempo. E aí isso pode engatilhar a ansiedade, é isso? Pode, isso como também algumas pessoas que viveram uma situação de perda de alguém muito importante, talvez numa situação que ela não soube lidar com aquilo, e a gente nunca sabe lidar com quem se perde, né? Então, provoca uma ansiedade. E se eu perder alguém, né? Tá. Principalmente a mãe, o pai, né? Então. Entendi. E qual que é? Você está falando até algumas coisas que são causas, né? Mas existe, assim, uma causa da ansiedade? Qual é a causa? Ela pode ter diversas causas, internas ou externas, como essas que eu falei, né? Causas internas que podem ser situações traumáticas que a pessoa já traz isso e é disparado por uma situação do momento. E as externas, o que vai acontecendo atualmente, como o que a gente está vivendo, né? Que é o que atualmente externo está causando, esse isolamento, né, que a gente está vivendo, causa ansiedade. O que provoca? Por causa do medo de perder alguém, medo de pegar o Covid-19, medo do desemprego, medo de não conseguir pagar as contas, medos até de ficar sozinha ou sozinho, né? Medo de não dar conta de várias coisas, né? Isso tudo causa ansiedade. Essa ansiedade que a gente está falando hoje é da ansiedade generalizada, não é uma ansiedade bem patológica, que seria crise de pânico, que todas essas aí têm ansiedade, por exemplo, a fobia, o transtorno social, o transtorno de pânico, agora a fobia, tem ansiedades dentro dessas patologias, mas a gente vai falar dessa generalizada, que é essa que a gente está sentindo aqui, que a gente nunca teve antes, e de repente começa a ter esses desconfortos, é dessa que nós vamos estar hoje fazendo esse bate-papo. E, Alete, como tratar a ansiedade? Então, tem muitas técnicas psicoterápicas para tratar e também medicação. A medicação, ela cuida do sintoma, né? Então, essas sensações que você está sentindo. E a psicoterapia cuida da causa, né? Então, uma vez que uma pessoa pode estar tomando toma medicação e alivia tudo, mas ela pode até voltar a ansiedade. E volta por quê? Porque não cuidou da causa. A causa pode estar lá atrás, como eu me referi a um trauma, uma situação traumática, ou uma situação traumática que a família vivenciou, os pais vivenciaram alguma coisa, mas a criança estava presente e viu tudo aquilo. Então, isso fica registrado. Eu, no consultório, uso a técnica que você referiu aí, a dessensibilização, que é o EMDR, dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular, que aí eu trabalho focado nas sensações, na causa, procuro a causa, dessensibilizo e vou trabalhando na medida que vai aparecendo, né? Nem no meio, porque eu trabalho o que ela está sentindo mesmo. Do sentir vai para a causa. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo, Alete, que até é como entender a situação
quando você está ansioso, ele pergunta assim, ó, em qual momento eu posso me considerar ansioso? Quer dizer, o que é a ansiedade para a pessoa? Ela se sentir ansiosa, o que demonstra isso? Demonstra. As sensações do corpo, né? Como nervosismo, insônia. Você acorda da noite e não sabe por que acordou, não sabe o que está acontecendo, irritação, sudorese, né? Várias coisas assim, que você vê sensações no corpo. Mudança de como você era e como você é, trazendo algumas coisas disso, já traz essa questão que você está começando a ficar ansioso, é isso? Isso. O alerta maior, assim, que você percebe quando seu sono, que era normal, você começa a acordar à noite, não sabe por que acordou, que está acordando. Esse é uma instabilidade insônia, né? Que é um alerta bem... Alguma coisa está errada, porque você não consegue ter... Tá, Alete, a gente tinha combinado de deixar as perguntas no final, mas tem algumas perguntas que estão relacionadas com o assunto agora. Então, a gente já vai trazendo algumas perguntas que o pessoal aqui que está assistindo está trazendo, tá? A Regina perguntou o que podemos fazer para evitar uma crise de ansiedade ou contornar uma crise? Lembrando sempre que a gente está num momento diferente do que a gente vive normalmente, né? Essa é a pergunta da Regina. Ah, tá. Eu acho que eu vou responder então naquilo que depois eu vou ensinar técnicas. Então, se ela esperar um pouquinho, aí eu logo vou falar das técnicas, porque hoje mesmo o nosso bate-papo é exatamente para ensinar como lidar quando você estiver ansioso, quando aparecer essas sensações no corpo. Então, legal. Até acho que bate, Alete, com a pergunta do Cláudio Ferreira. Ele põe assim, ó, sabendo que vamos ter que sair para a rua em algum momento, não tem jeito, não dá para a gente viver trancado em casa para o resto da vida, né? Mesmo sem vacina contra o vírus, como baixar a ansiedade e o medo do contágio? Acho que é um pouco do que você já estava falando, respondendo da Regina, não é? Então vamos lá, né? Então, tem pessoas que procuram ajudas, né, para lidar com a ansiedade, e tem pessoas que não ajudam. O importante é procurar. Se você não consegue lidar sozinha, o importante é procurar. Mas tem pessoas também que, em vez de procurar, tentam aliviar essa coisa usando bebidas alcoólicas, que não é o certo, que você acaba se viciando e não resolve aquilo que momento, vai só a causa naquele instante. Então, como lidar com a ansiedade nesse momento de isolamento? Então, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa situação, que não tem como fugir dela, né? Então, como eu falei, hoje então a gente vai falar de algumas coisas, de como a gente pode lidar. Porque a gente está vivendo um momento de incerteza e o medo de ficar doente, tudo isso também vão causando a nossa ansiedade. O distanciamento entre as pessoas, esse isolamento favorece a gente a ter esse desconforto que a gente tem no corpo, né? Que nos deixa frágil. E parece assim, nossa, então eu sou anormal. Mas não é normal. É normal porque a gente não é super-humano, né? Que consegue resolver com tudo isso. Então, isso é normal, eu vou aprender a lidar com isso. Então, essa é uma situação que você tem que aprender a lidar mesmo. A ansiedade, ela não é de todo ruim. Ela é um alerta para a gente. Então, só que se a gente deixar ela dominar o nosso ser, assim, aí a gente sai do agora e vai para o futuro, né? Fica só com as preocupações. Então, mais ou menos isso, mas ainda vou responder as dela logo, aquela questão. Legal. E você falou que vai ensinar a gente em algumas técnicas para a gente controlar um pouquinho isso, mesmo quem esteja tendo isso pela primeira vez. Sim, vou. Tá, legal, então. Com essa mudança toda, com essas sensações novas que nós estamos passando, a gente está passando por um luto? Sim, estamos passando por um luto, sim. É um luto simbólico, que é perdas nossas.
Mas para algumas pessoas esse luto ele não é simbólico porque realmente a pessoa perdeu alguém. Mas para a maioria é simbólico porque quando a gente não pode visitar nossos amigos e nossos familiares, é uma perda, é um luto. Quando a gente perdeu os planos que fizemos, muitas e muitas pessoas, inclusive, a gente fez muitos planos, porque acabou o carnaval, começou o isolamento, e nós tínhamos planos para esse ano, que parece que não vai ter, né? Esse ano, o ano vai começar em 2021. Então, esses planos, esses projetos, isso nos causou uma luta simbólica também. E também a CM, a gente... Pá, de repente não podemos mais ir na CM. Eu me lembro da última aula de galestenia, aí tinha uma pessoa lá que falou assim, eu não vou parar de vir, mesmo que fale que vai ter isolamento, eu venho. Aí, na semana seguinte, a CM fechou. Eu imagino como essa pessoa ficou, né? Porque para algumas pessoas, a ACM, ir fazer as atividades, é o único lugar de socialização. Então, isso causou uma ansiedade, um sofrimento grande para muitas pessoas. Então, é uma ansiedade também. E só a troca da rotina, Leti, né? A troca da rotina já traz isso, não é? De não fazer atividade física, de não ter os seus trajetos, o não poder ir e vir já traz essa sensação, não traz? Isso, porque é a perda do controle. A gente já não tem controle das decisões. É outro que está dizendo, você não vai, que não sei o quê. Então, perde-se a autonomia. Isso mesmo. É terrível. Então, e esse isolamento nos causa sofrimento, porque nós, como humanos, a gente precisa dessa troca, desse olhar, desse afeto, nós precisamos dessa sensação de pertencimento com o outro. É no outro que a gente vê que a gente existe. Então, com o isolamento, isso causou ansiedade para nós. Então, eu acho que o primeiro mês a gente até que passou bem, né? Pelo menos eu vou olhando pela minha experiência. No primeiro mês, vou organizar meus armários, novidade, né? Isso, vou desfazer do que eu não quero, fiz faxina, mas quando passou os 40 dias e se prorrogou, aí veio o nosso medo, a nossa tristeza e a ansiedade, que o medo e a tristeza está dentro também da ansiedade. E a saudade de uma rotina que nós tínhamos, saudade das pessoas, de abraçar as pessoas, de conversar, de dar beijo nas pessoas, não é, Alex? Nossa, que saudade! Não é? A gente chega, não pode dar um abraço nas pessoas, é uma mudança muito grande também, né? Isso. Então, essa preocupação com isso, e esse medo, né? Então, esse medo de contrair o Covid, dentro de tudo isso vem o medo de contrair o Covid-19, o medo de morrer, o medo de perder alguém, o medo de não ter dinheiro, o medo de não poder pagar as contas, né? E a ansiedade, dentro da ansiedade tem os sintomas, que é a pergunta que uma pessoa fez aí, né? O que você estou lendo essa pergunta, então, o que é o nervosismo, tremores, fadiga, insônia, dificuldade para se concentrar. Sim, aí já está dentro das crises de pânico, tá? Como a gente está falando de uma ansiedade mais simples, se a pessoa está tendo taquicardias, ela já está com crise de pânico. Aí ela já está bem mais avançada na ansiedade, ela já está entrando numa ansiedade bem patológica, tá? Aí ela realmente precisa de cuidados, psicoterapeutas, ou talvez até de uma medicação. Né? Procurar uma ajuda profissional. Então, se começa a mexer com a pressão, taquicardia, é legal você procurar uma ajuda profissional, que não é uma coisa por uma mudança de rotina única e exclusivamente. Isso, porque ela pode ter sido desencadeada até de uma depressão mal cuidada. Então, já é uma coisa mais não é essa simplesinha aqui que é essa que a gente que não tinha nada e começou a sentir, tá? Então, como eu falei, dificuldade de se concentrar, irritação, né, irritabilidade, tensão muscular, né, então se de repente você começa a ficar tão tenso, então são sintomas da ansiedade. Nós temos duas perguntas aqui, Alete, que é a respeito da questão do sono.
A pergunta da Helenilda é: não consegue dormir, mas ela tem receio de tomar remédio e tornar-se dependente, né? Ela só dormir com o remédio. O que você sugere? Porque nós boa temos pergunta, que vai vir. a outra pergunta está bem parecida. Eu vou ler também a pergunta do Rafael, que ele está com problema de insônia, ele já está tomando remédio, mas por conta própria. Ele não procurou uma ajuda profissional, né? Porque ele não consegue dormir de outro jeito a não ser com a medicação. Então, fala um pouquinho dessa questão da insônia para nós. Então, os exercícios que eu vou estar ensinando hoje, eles ajudam a melhorar a insônia. Uhum. E quando é muito... eu sempre aconselho as pessoas que eu atendo a começar com os fitoterápicos, com a medicação fitoterápica, a evitar, por exemplo, tomar café, tira o café, tira o chá preto, tira tudo que tiver cafeína e relaxamento, atividades físicas, tudo que eu vou fazer ainda, mas tudo eles são para ajudar a melhorar nessa questão do sono. E também tem medicação, como é que não é? Fitoterápicas, medicações fitoterápicas que é só procurar essa medicação, que essa você não vai ter nenhum, como é que se diz, um efeito colateral, vai ajudar. Com a medicação fitoterápica mais os exercícios, vai melhorar. Agora, se nem isso, aí tem que ver se não tem uma outra causa, né? Primeiro também ele tem que cuidar de toda... É bom ele se perguntar o que é que está acontecendo com ele nesse momento, né? Mas a ajuda profissional, ela é essencial, não é? Sim. Porque eu falo muito da nossa área, Leti, nós aqui da CM defendemos muito a questão, a atividade física, ela traz muitos benefícios nesse sentido, mas também tem coisas que são carinhos que a gente pode fazer por nós, um banhinho quente, um chazinho, uma troca de fronha, coisas que a gente pode cuidar da gente mesmo, que isso pode trazer algum benefício antes da gente entrar na questão da medicação, porque a pergunta da Helene... Me fugiu o nome agora, desculpa. Ela fala assim que ela tem medo do remédio de se sentir dependente pro resto da vida. Quer dizer, eu só vou dormir se eu realmente tomar o remédio. E é uma preocupação que ela é verdadeira, não é? É verdadeira, sim. Então, por isso que antes dela entrar numa medicação aí que seja viciante, porque ela pode tomar medicação fitoterápica que não é viciante, que são chazinhos em pó, né? Em cápsulas, então chá. E todos esses exercícios que eu vou estar ensinando agora, né? Que eu vou estar passando. Nós vamos aprender, então. Foi a Helenilda que perguntou. Mais uma pergunta da Elegance Cosmetics. A ansiedade seria um sintoma para outras doenças, como a síndrome do pânico, a depressão? Ela é um sinal para problemas mais importantes? Ela pode ser o início, sim, mas geralmente ela está dentro, quando a pessoa já tem uma depressão, ou da depressão é que vai agravando para as crises de pânico, todos isso. Então, a ansiedade é o princípio. Se ela cuidar já do início que estava, vai ser um preventivo de não entrar em uma situação maior, né? De um trauma, de uma... Se ela tem um trauma que não está, vamos dizer, congelado, não está tão grande e ela resolve logo. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, se você passou por uma situação traumática de um assalto e aquilo te causou, se você logo cuidar disso, você vai evitar de você ir criando os disparadores aí para frente, porque ficou lá sem cuidar. Entendi. Bom, então acho que as perguntas nesse sentido acabaram. Acho que é legal a gente ver assim, os recursos para amenizar, então, que nós estamos ansiosos, Alex, para saber como a gente vai amenizar a ansiedade. Vamos lá. Então, vamos lá. Um dos primeiros que eu coloquei é o relaxamento, né? Então, se você está sentindo esse desconforto de fadiga, insônia, dificuldade para se concentrar, todas essas irritação, tensão muscular,
relaxar é um exercício muito bom. Você pode, onde você estiver, senta na cadeira, deita num sofá, ou um lugar confortável, pode sentar na cama, você coloca uma música suave para ficar ouvindo e vai dando ordens para o seu corpo. Pode começar, se você sentar na cadeira, coloca os pés no chão, e vai dando ordens assim, é bem simples, você mesmo vai falando, relaxa meu pé, relaxa minha perna, e vai sentindo isso, se concentrando nesse relaxamento. Ou você pode até tensionar e soltar, relaxar. Então, esse é um exercício bem simples e que tem muito na internet. Tem vários exercícios que são... a gravação vai falando, relaxa isso, presta atenção na sua respiração. O exercício vai... como é que diz? A gravação em CD ou... É um comando, Anete. Ele vai ditando o que a gente tem que fazer. Uhum. Isso. E tem em podcast isso. Eu tenho esses gravados. Se alguém quiser, depois manda um e-mail para você. Eu mando tanto os escritos como os áudios que eu tenho de relaxamento, tá? Eu posso mandar para quem quiser. E se quiser me ligar, mandar no WhatsApp, eu envio todo o material que eu tenho para isso, tá? Legal. E, Alete, isso é um exercício, né? A gente vai aos poucos de se desenvolvendo. Não é no primeiro dia que eu vou fazer um relaxamento, uma meditação, que eu vou conseguir fazer isso, não é? Não, é um hábito, isso. Com o tempo, quando isso já se tornou... Isso, você precisa de poucos minutos, mas quando isso ficar hábito, o seu cérebro entende na hora. Ah, é hora de relaxar, sabe? Isso são comandos que você vai dando para o seu corpo, que você vai perceber que, nossa, aquilo já nem me incomoda mais, eu já passo, já passo para essa situação tranquilamente. E esses passos, Alete, para quem é ansioso, né, para quem tem ansiedade, ele pode demorar um tempo maior do que para quem não é ansioso. Pode, mas às vezes não, porque ninguém é igual, sabe? Então pode ser que essa pessoa tenha uma disposição para mudança bem melhor do que o outro. Então não dá para a gente dizer, funciona igualzinho para cada um. Pode ser mais rápido para um pouco mais lento para o outro, mas funciona, né? E o seguinte seria a meditação, né? O relaxamento, meditação. Então, meditação, tem meditação de consciência plena, que é o mindfulness, que é o que está assim, mais sendo usado. E esse também tem exercício no YouTube, você procura no YouTube, que tem com autocomandos, como eu falei. Tem um outro aplicativo chamado Calm, que também para meditar e relaxar é ótimo. Como que chama, Alete? Calm, 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 é um aplicativo que todo dia ele manda uma música com comandos, tal, para você exercitando. E também tem podcast também, isso daí. Então, se você procurar, a internet hoje nos auxilia muito, e esse tipo de isolamento ajudou a gente a se conectar um pouco nessas coisas, né? Alete, estão pedindo aqui para a gente passar o seu endereço no Instagram, que é @aletecorte. Eu vou pedir para a Andréia escrever aqui no comentário que o corte é com K. Tá? Porque se alguém quiser bater um papinho com você, mandar uma mensagem, eles já têm o seu contato, tá bom? Combinado. Vamos lá. Então estávamos na meditação. Isso, então, a gente já falou relaxamento, meditação, agora respiração. Respiração é uma coisa muito fácil de fazer, e quando a gente está ansioso, né, a nossa respiração ela fica ofegante. Então, fica ofegante porque a gente não está aqui, está futuro, está preocupado com todas as coisas. Então, para voltar, então a gente tem uma respiração de 4 tempos, que é você inspira contando até 4, vai contando até 4, lentamente, segura, e depois você solta o ar contando até 4. Se você conseguir aumentar mais que 4, você aumenta, mas 4 é um limite bom. Então, inspira contando até 4, segura, solta o ar contando até 4. Você faz isso várias vezes até você conseguir se sentir confortável. Fora isso, tem na internet também, depois eu posso até mandar, deixa eu só mandar para vocês, tem um aplicativo de um peixinho
que ele é ótimo para a gente fazer a respiração, porque quando você inspira, ele sobe, ele vai estufando, estufando. Aí depois, quando você solta o ar, ele vai descendo, até vai soltando bolhazinha assim. Então, você pode fazer no tempo daquele peixinho, quando ele inspira e quando ele solta o ar. Também é um exercício bom de respiração. Outro exercício bom de respiração é o quatro fases. Ele demora um pouquinho mais, mas ele é um excelente exercício para trazer a gente para o aqui e o agora. O que é o de quatro fases? Então, é terra, ar, água e fogo. Então, você vai... Mas antes de começar, é bom medir o nível nosso de ansiedade. Então, para medir esse nível de ansiedade, você pode usar a escala de unidade subjetiva de desconforto, que é uma escala usada para... Todos os psicólogos usam, e quem quer usar desconforto de corpo usa essa escala. E o que ela é? 0 é nenhum desconforto, 10 é o máximo. Então, de 0 até 10, quanto você está sentindo de ansiedade? Pode ser 0, 1, 2, 3. Então, você mede, você pensa, você dá uma... Se concentra e vê quanto você está sentindo de ansiedade. Vamos dizer que é 5. Aí você marca lá, 5 de ansiedade. Daí você vai começar a fazer exercício, tá? Então, o terra. Terra é você se aterrar, você se sentir no presente. Porque se você está ansioso, é como eu disse, são preocupações com o futuro. Então, vamos trazer você para o presente. O que é? Então, você... Pés no chão, sentar, sentadinho, sente as costas na cadeira, sente suas pernas, seus braços, toca seus braços, suas pernas, tal, para sentir seu corpo. Sentir o seu corpo, já está agora aqui, vamos para o ar. Então, terra, ar, ar. Ar é centralizar nossa respiração. Como eu disse, a respiração fica ofegante. Então, a gente usa aquele exercício lá dos 4 tempos, que é inspira em 4 tempos, segura e solta em 4 tempos. Usa esse. Então, tá. Então, vamos terra, ar. Agora, água. Água. O que acontece quando a gente está ansioso? A nossa boca fica seca. Ela fica seca porque o nosso sistema digestivo, ele desliga. Ele desliga porque precisa da energia, porque quando a gente... É um sinal de alerta, alguma coisa vai acontecer. Então, seu corpo desliga para usar essa energia para fugir, para lutar, né? Então, aí... A gente até tem alguns exemplozinhos assim, não sei se você tem um cãozinho, né, e você viaja e depois você chega em casa, ele fica tão feliz que ele faz xixi, né? Então, ele faz xixi porque é tanta emoção envolvida, tanta ansiedade, que é o que é tudo junto, que o sistema digestivo dele desliga, ele faz, né? E tem outros... Além disso, desse exemplo de uma ansiedade assim que não é tão, que é momentânea, segundos, quando é uma ansiedade muito forte, um medo muito grande, daí tem paralisação. Vocês talvez já viram algum vídeo que um animal... tem um vídeo que rodou na internet que uma bola entra rolando dentro de um cercado, onde que tem um cabrito, um bode lá, e quando esse bode vê a bola, pum, desmaia. É segundos, é desmaio de segundos. Porque aquilo era tão intenso que o organismo dele congelou com medo. E isso acontece com a gente também. Quando o medo é extremo, né? Nesse caso aqui, o nosso, assim, pode só secar a boca e tal. Então, o que nós vamos fazer com essa água? A água, a gente precisa produzir saliva para que o nosso organismo, de novo, se estabilize. Mas você pode beber uma água, se tiver uma água perto, você toma água, ou você masca uns chicletes, ou pensa numa comida saborosa que você gosta, ou pensa em algo ácido, como limão, aí já vai produzir saliva, e isso vai estabilizar seu corpo. Tá? Então, a gente fez terra, ar, água, agora é fogo. Fogo é iluminar o nosso corpo, né? Que pode ser, você pode se transportar para um lugar que seja calmo, tranquilo, de paz. Esse lugar pode ser um lugar que você já conhece, que você já foi se sentiu bem, ou você pode criar um lugar.
Se você não quiser criar esse lugar, você pode também, no espaço que você tiver, estar na sala, assim, procurar 3 ou 4 objetos de uma cor, por exemplo. Vou procurar 4 objetos que eu nunca vi da cor prata. Então, você procura. Ou da dourado. Isso também faz você ter uma consciência e voltar. Então, esse exercício ele é esses quatro elementos, que é o terra, ar, água e fogo. Muito bom também. E com o tempo, você, fez os 4, você vai medir de novo agora. De 0 a 10, e o nível que você está. Se baixou a sua ansiedade. Então, de 0 a 10, estava 5 quando você começou. Aí você vai ver, de 0 a 10, quanto de ansiedade você está sentindo. Então, esse é um parâmetro que você tem se você está melhorando daquela ansiedade. E esse exercício também, quando você fizer ele várias vezes, você vai ter o resultado mais rápido cada vez que você fizer. Porque isso também, Alete, como tudo muito novo, a gente fica pensando assim, né? Vai ser muito difícil, é muito exercício para eu fazer, eu tenho que criar uma rotina para isso. Como que eu posso melhorar a minha determinação para falar, não, eu vou fazer o exercício, eu vou melhorar, como que eu faço isso? Antes de eu falar da determinação, eu vou falar também da atividade física. Lógico, por favor. Dentre desses daí, tem atividade física, que a atividade física é um remédio milagroso, tanto para as emoções como para dores. Pessoas que têm dores, que fazem atividade física, melhoram das dores, né? E como a ACM agora está fechada, então muitas pessoas têm dificuldades, né, de lidar com fazer aulas nas lives ou nesses vídeos gravados, porque isso realmente precisa de uma determinação. E até vou falar um exemplo aqui de casa, né, que é o Milton. Nunca vi alguém tão determinado como esse. Ele corre pela casa, 3 vezes na semana ele faz isso, fica correndo aqui pela casa, e depois levanta a banqueta, sabe a banqueta, coisa com água dentro. Amarrou a peteca num barbantinho no teto, fica lá batendo peteca de badminton, sabe? Esse é determinado, até me fez pensar, então, eu não sou assim tão determinada, mas cada um é cada um. Eu faço as coisas, então agora respondendo a sua pergunta, como ser determinado, né, para fazer essas atividades? Então, para melhorar nossas atividades, precisamos seguir algumas regras que a gente deixou de fazer, porque, estou em isolamento, não vou mais... Mas é muito importante dormir e levantar no mesmo horário, dormir somente as horas necessárias. Não vai ficar, porque não tem compromisso, não vou levantar. Dorme só as necessárias. Manter uma agenda do que fazer no dia, ter hábitos de higiene, comer saudável, né? Muita gente vê muitas pessoas lá reclamando, eu estou engordando. Comer saudável, né? Nós tivemos a nutricionista lá falando, né? As dicas aí, então precisamos estar alertas a isso também. Ter hobbies, né? Hobbies como ver filmes, documentários, consertar coisas em casa, né? Para deixar a casa todinha consertada. Fazer artesanato, eu já fiz muito artesanato também. Cuidar de plantas, escutar música, olhar fotos. Lembrar das viagens que você já fez, você vai poder fazer de novo, né? Desenhar, pintar, ler, escrever. Então, fazer uma lista dessas tarefas que você pretende fazer e vai riscando as que não fez. E o que você não conseguiu fazer no dia, não vai se punir por isso. No outro dia, começa de novo, né? Então, é adaptar isso, né? E também manejo de notícias. Muitas pessoas ficam só ouvindo notícia trágica, notícia. Deixa isso para lá, não preciso disso. Isso faz a gente ficar mal também, porque você tem o que a gente chama de trauma vicário, né? Você fica traumatizado com o trauma do outro. Então, não fique vendo isso. Você vive a vida do outro de uma forma, da tragédia, né? Do ruim. Isso, você pode ter um trauma para si do outro, que é o trauma vicário. Então, não fique vendo essa notícia, porque tem muitas pessoas que realmente ficam tão envolvidas como se tivesse acontecido com elas. Não veja isso, sabe? Tem coisas boas, tem tanta coisa boa para ver.
Sim, e eu acho que é uma dica bem legal isso que você colocou, da gente ter uma rotina que nos agrade, que traga coisas boas para nós, todos os exemplos que você deu de filme, de música, da sua atividade física, do cozinhar, tem tanta coisa boa para a gente fazer dentro de casa e não ficar única e exclusivamente vendo o noticiário, porque aquilo só vai realmente te trazer coisas muito que deixa a gente triste, deixa a gente para baixo, né? Porque na vida normal, nós temos uma rotina do levantar, tomar café da manhã, fazer atividade física, ir para o trabalho. A gente perdendo isso e não tendo uma rotina dentro de casa, a gente se perde, né? Se perde. Aí o sono também fica bem bagunçado. Então tem que manter. Às vezes não está cansado o suficiente, não é? Para dormir 8 horas de sono, você não está cansado o suficiente porque a sua rotina mudou demais. Isso. A gente percebe que está mais descansado, que a gente está sonhando mais, né? A gente está lembrando do nosso sonho, porque a gente está tendo um sonho mais descansado, não é aquele tijolo lá que caiu na cama aí. Então, não é dormir e depois deitar, a gente consegue deitar e dormir. Isso mesmo. Então, além de tudo isso, a gente precisa ter um sistema de apoio, né? Para amenizar a nossa ansiedade, para poder ter esse contato com famílias, amigos, vizinhos, companheiros, colegas de trabalho, ter pessoas que a gente possa ligar, contar, eu estou fazendo tal artesanato, postar foto para essas pessoas mostrando o que você fez, compartilhar coisa que você está fazendo. Fez uma comida gostosa, compartilha com a pessoa. E também falar dos problemas. A gente precisa falar do que a gente está sentindo, né? Você tem uma pessoa de confiança no qual você pode contar, isso ameniza, porque você divide aquela dor. Então, isso é muito importante ter esses contatos, esse sistema de apoio. Hoje em dia a gente não precisa estar presencial, né? Como exemplo aqui, o que a gente está fazendo é um bate-papo, nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas e cada um está no seu isolamento, respeitando, né? Cada um está na sua casa. Então, ligar com imagem, ligar pelo telefone, usar esses artifícios para que a gente não perca o contato com gente, não é isso? Exatamente. Tanto que parecia que o atendimento psicológico online era um bicho de 7 cabeças. Vocês veem, com essa situação que nós vivemos, todos os profissionais estão atendendo online e as pesquisas já estão mostrando que não muda nada, o resultado é tão bom quanto o presencial. Uhum. Então, a gente tem que se adaptar. É aquilo que nós falamos. Precisamos nos adaptar com a situação que estamos vivendo hoje. E isso nos ajuda a amenizar a nossa ansiedade. E também eu quero falar de um aplicativo que é o Forest, que é para concentração. Com tanta gente em casa, né? Então a gente está perdendo o nosso momento de concentração. E crianças também não estão se concentrando no que estão fazendo. Esse aplicativo eu achei ele muito legal, porque você coloca no celular e ele vai te dando dicas. Já está terminando, olha, você está vencendo, não sei o que, vai te mandando mensagenzinhas que você está conseguindo cumprir a tarefa que você se propôs a fazer. Inclusive, às vezes ele fala, não precisa ficar olhando aqui, vai no seu trabalho, sabe uma coisinha bem legal? Achei isso muito interessante. E outra coisa que vocês podem usar em casa, que se tiver, é o audiolivros, né? Então, a gente fica tanto tempo na frente da tela do computador, do celular, que a nossa visão também cansa. Aí, se você ainda quer ficar informado, quer saber, não ler o livro, mas ouvir um livro, nesse aplicativo, esse audiolivros, tem uma biblioteca bem interessante e vasta de livros de autoajudas, e você vai ouvindo. Então, em vez de você ler, você ouve os livros já. São podcasts de livros. Bem legal isso daí. E, Alete, a questão de como a gente pode... Como que o pensar positivo pode ajudar nisso? Muito. Pensar positivo é o que a gente precisa, porque
o nosso corpo, né, quando você pensa negativo, o nosso corpo, ele atrai coisas negativas. A gente começa a ter um vício de pensar negativo. Então, vocês já perceberam que quando a gente está triste, a nossa imunidade, ela baixa. E, às vezes, quando a gente tem algum problema, baixa. Então, porque a gente está num sistema de pensamentos negativos por conta de coisas que vêm acontecendo. A gente pode mudar isso, mudando o nosso pensamento negativo para um positivo, substituir. O nosso cérebro, ele é, como é que se diz, ele é programável. A gente pode programar. Se você tem um pensamento negativo, substitui ele por um positivo. Se você começa a pensar mais positivo, você vai perceber que mais coisas positivas vão acontecendo, né? Vamos pegar um exemplo. Se você tem o medo de pegar a Covid-19, né? Então, você pode pensar, trocar ele por esse medo por um pensamento positivo, tipo, eu estou bem, eu estou tomando todos os cuidados, né? Então, você já está dizendo, dando uma ordem daquele pensamento negativo para um positivo. Bloquear. Vem um pensamento negativo, lembra de uma coisa boa que aconteceu com você, pensa... A gente tem tanta coisa mais... Na verdade, acontece mais coisas boas do que ruins. Boas. Concordo plenamente. Mas o nosso olhar, se ele é viciado, ele só vai ver o que não deu certo, né? 10 coisas deu certo, meia deu errado, pronto. Aquilo fica no tamanho. Exclua isso. E avalie isso. Uma coisa que faz com que você fixe isso todos os dias é um exercício de gratidão, que é coloca a sua mão no coração e agradeça por 3 coisas boas que aconteceu no dia. Esse exercício faz com que o seu cérebro comece a observar mais as coisas positivas. E aquela pessoa também que perguntou de dormir, ó, um exercício para dormir. Antes de dormir, você está deitada já lá na sua caminha, se alonga, respira fundo e força um sorriso. Quando você força esse sorriso, já ativa coisas no nosso cérebro, que está tudo bem, e você vai dormir melhor. A mesma coisa quando você for levantar, faz o mesmo exercício. Alonga, deitadinho ainda na cama, respira fundo, força um sorriso. Parece estranho, você não está com vontade de sorrir, mas você força um sorriso. E isso manda uma mensagem para o seu cérebro, que está tudo bem. Eu não sei o que ativa lá, porque eu não sei a anatomia, essas coisas, mas tem uma parte do nosso cérebro que é ativada, que dá um bem-estar para a gente quando a gente força um sorriso. Além de você estar fazendo exercício facial, né? Ah, é verdade, é verdade. Alete, nós estamos já nas considerações finais, a gente tem um tempo, né? Passa muito rápido, né, Alete? Antes de passar para você dar uma fechada, esses exercícios são muito bacanas, mas a gente vai puxar um pouquinho a sardinha também para o lado da CM, que os exercícios físicos também ajudam muito, é um conjunto, né? Muito. Nós somos seres holísticos, né? A gente precisa ter um pouquinho de cada coisa para poder ter um resultado efetivo, né? E quero agradecer de coração, você já está no nosso dia a dia, mas agradecer, e queria que você fizesse um encerramento, assim, desse uma fechada no assunto, porque o nosso tempo já está se esgotando. Para qualquer dúvida, me procura. Precisando desses links, desses podcasts, eu envio. Os exercícios escritos, todos eles eu envio, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e me procuro. Posso conversar com vídeo explicando. Essa pessoa quer fazer uma consulta para entender o que está acontecendo com ela. Sem problema, pode me chamar, que a gente marca uma horinha no Skype ou mesmo no WhatsApp, e eu posso esclarecer, posso ouvir a pessoa, nas sensações que ela está tendo, e dar uma direção, né, para essa pessoa. Agora, eu faço parte também do SOS Rede Solidária, né, que é um trabalho para profissionais de saúde que estão trabalhando na frente, né,
desse trabalho nos hospitais com o Covid-19. Então, se tiver alguém aí ouvindo, que é médico, enfermeiro ou fisioterapeuta, é só mandar um e-mail para o SS Rede Solidária falando que hospital que trabalha, a profissão, que tem direito a 8 sessões gratuitas com MDR, que é uma pesquisa também que a gente está fazendo, tá? E olha que menos de 8, das pessoas que eu já atendi dentro da pesquisa, menos de 8 sessões a gente já resolveu a situação. Então, tá, se tiver alguém, médico, fisioterapeuta, enfermeira, é só mandar. E eu posso depois deixar lá no Instagram, ou me peça o endereço que eu mando. Quem tem a veia voluntária, não adianta, né, Leti? Além da Leti ajudar aqui na CM, ela também está ajudando nesse trabalho que é extremamente nobre. A gente sabe quanto é pesado uma rotina do profissional da saúde e quão importante é esse apoio. Alete, nós temos só elogios, o pessoal amou. Eu vou pedir desculpa se a gente não conseguiu pegar alguma pergunta. Nós temos a última pergunta que vai dar tempo de fazer, mas a Alete está se colocando à disposição, caso alguém queira, tem o Instagram dela, nós colocamos aí. Faça a pergunta ou entre em contato conosco aqui na CM e a gente passa o contato da Alete. Passa meu telefone, isso. Isso. Então vamos para a última pergunta que a gente está realmente terminando. Ó. Como se divertir neste momento tão complicado sem culpa, sabendo que tanta gente sofre perdas de todos os tipos? A gente tem que pensar que a gente também não é super-humano que pode acolher todo mundo, né? Então, acho que para você ficar bem e poder ajudar o outro, então você tem que olhar para si. Se você pode se dar o direito de ter prazer com o que você pode se proporcionar. Porque só se você estiver bem que você vai ajudar o outro, né? Então, não tem como você vai se privar de uma coisa que você pode ter. Você pode ter e, à medida depois, ajudar, né? Você pode ajudar os outros de muitas formas, né? Financeiramente. Aí a CM, né? A Débora tá... E mesmo o Eisner, vai lá no Eisner, a gente está precisando de sol. Né? Uma boa. O ajudar o próximo é muito importante. E também aquilo que você já falou, né, Leti? A gente não se ligar só nas coisas negativas, né? Não ficar só assistindo a TV com essas notícias, que a gente realmente acaba se sentindo culpada de ter casa, comida, de ter amigos. E isso a gente pode retribuir, que é o exercício da gratidão que você falou, né? A gente pode retribuir ao próximo, às vezes só a gente escutar já é uma coisa importante para o outro, né? A gente se colocar... Sim, só escutar é muito importante. Bacana, Alete. Foi um papo delicioso. A gente vai repetir mais vezes. Alete, fica aqui o meu muitíssimo obrigado.